Olá a todos, de volta com a parte 2 de propriedades eh, de propriedades cristalinas ou de cristalinidade. Estou tentando fazer o F5 funcionar. Lá vamos nós de novo, peraí. Foi, aleluia. Lá se vai alguns megas de vídeo. Então é o seguinte, os índices de Miller servem para a gente trabalhar com as direções e mais lá na frente a gente vai também a questão de planos cristalográficos. E por que é importante a gente estudar essa coisa, tá, de direções cristalográficas? Muitas das propriedades dos materiais cristalinos estão ligadas diretamente à direção. Então, vou ter direções que um determinado elemento vai apresentar maior módulo de elasticidade, tem outras que vai apresentar menor módulo de elasticidade. Tem planos em que é mais fácil deformar plasticamente um metal, tem planos que são mais difíceis de deformar o metal. Então, conhecer essas características ajuda em se entender o comportamento dos materiais, tá? Porque boa parte dos materiais cristalinos, eles vão ser anisotrópicos. Ou seja, propriedades diferentes em direções diferentes. Então, vamos pegar aqui um caso específico aqui, por exemplo, numa folha de papel. Um papel. Tá? Faz de conta que isso é papel. Se eu rasgo o papel, ou se eu puxo, traciono o papel, seja nessa direção aqui, seja nessa outra, seja na diagonal, eu vou ter mais ou menos a mesma propriedade, ou seja, eu vou fazer mais ou menos o mesmo esforço. Então, essa característica aqui é de um material isotrópico, ou seja, isotrópico, ou seja, propriedades iguais em direções diferentes. No isotrópico, o que é que acontece? Vamos imaginar aqui que eu tenha várias fibrazinhas aqui, e aqui eu amarro essas fibras e amarro aqui. Se eu puxo, ou se eu traciono nessa direção aí, propriedades boas, propriedades elevadas. Mas, se eu traciono nessa outra direção, piores propriedades em termos de tração. Então, essa característica aqui, eu tenho material, pelo menos nesse sentido aí, de uma característica anisotrópica. Então, a mesma coisa vale para os cristais. Eu vou ter posições nos cristais, ou esforços nos cristais, ou direções dentro do cristal que eu vou ter mais ou menos átomos, e isso vai alterar o comportamento. Tá? Então, para se estudar isso, tem-se os índices de Miller. E esses índices de Miller vão definir uma direção cristalográfica. Então, basicamente, eu faço isso com o quê? Com um vetor que vai passar pela origem dos sistemas de coordenadas. Normalmente, esse vetor vai ter 3 coordenadas, vão ser A, B e C. Então, posso multiplicar ou dividir esse vetor por um fator comum, tal que os 3 números resultantes sejam menores inteiros possíveis. Ou seja, eu posso multiplicar por um escalar para ter o vetor na sua plenitude, digamos assim. E representar a direção de um vetor, normalmente, entre um colchete. Aí você coloca as coordenadas U, V e W. Então, aqui, vejam que coisa difícil. Aqui tem um cubo. Certo? Vou fazer aqui do lado, só para mostrar e exemplificar como danado esse negócio. Então, tenho um cubo, muito mais bem desenhado do que esse que está aí do lado. E aqui eu vou ter os eixos. Vou ter os eixos. Só para mudar a cor da caneta. X, Y e Z. Então começo a brincar
com o que eu quero, tá? Então, se eu quero a direção 0, 0, 1, então onde é que vai estar essa direção? Ou como eu vou marcar este vetor? Então, no caso aqui, é uma analogia simples, tá? Então, a mesma coisa que ter x, y, isso é um y, tá? Isso aqui também é um x. E z. Então, se eu tenho x, y e z, quanto equivale o x? 0. Quanto equivale o y? 0. Quanto equivale o z? 1. Então, obrigatoriamente, vou sair da origem e vou marcar este ponto 0, 0, 1. O ponto 0, 0, 1, x0, y0 está aqui embaixo. Z1 vai estar aqui em cima. Então, esse vetor, essa direção, é esta daqui. Tá? Então, isso aqui é o vetor 0, 0, 1. Ou a direção 0, 0, 1. Quero agora a direção, vamos fazer em outra cor. Mas aqui de azul. Eu quero a direção, sei lá, 1, 0, 1. Então, os pontos aqui, x, y, z, isso aqui é a mesma coisa que marcar o ponto 1, 0, 1. Então, vamos lá. Quanto equivale x? 1. Y vai valer quanto? 0. E z vale quanto? 1. Então, este vetor, esse vetor aqui é o vetor, ou a direção 1, 0, 1. Então, é basicamente brincar com as coordenadas, tá? Obviamente que, aí vem um exemplo aqui embaixo. Se eu tenho números quebrados, tá? Então, meu objetivo é fazer com que eu tenha valores inteiros. Então, se a projeção é 1/2, então vou multiplicar por o maior número possível, que seria 2. Então, isso aqui passa a ser 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0 dá 0. Então, 1, 2, 0. Que é a mesma coisa de meio, 1 e 0. Tá? Então, essa brincadeirazinha aqui, a gente joga tudo para o maior número inteiro possível, tá? Mas o que quero que fique na cabeça de vocês é que tudo vai ser marcação de x, y, z, tá? Então é como se marcasse esses pontos em 3 dimensões. E aqui tem o que se chama de famílias de direções, ou seja, são todas as combinações possíveis para uma determinada combinação de números, tá? Então aqui 1, 0, 0, então tem as combinações que ele pode atingir, tá? E toda vez que tiver uma barra em cima, significa que é a mesma coisa que está trabalhando como se fosse um número negativo. Então aqui, por exemplo, aqui seria menos 1, 0, 0. Então se eu determino a origem num ponto, então x sendo igual a menos 1, nesse caso especificamente, a marcação viria aqui para trás, tá? Então a direção seria aqui. Então essa direção que eu estou fazendo agora, essa aqui a direção seria 1/0, 0, tá? Porque está como se estivesse na célula vizinha aqui. Então isso tudo vai depender da origem, onde se marca a origem, tá? Então se eu marquei a origem neste ponto aqui, neste ponto, então o barra vai estar em sentido contrário. Se fosse o z, aqui para baixo. Se fosse o y, para esse lado de cá. Tá? Então vai sempre depender da origem. Seguindo a questão a partir dos índices de Miller, a gente também pode construir os planos cristalográficos. Como eu falei anteriormente, o vetor vai me determinar uma direção. E essa direção posso ter mais células, menos células, mais átomos, menos átomos, que aí vai dar a questão da densidade planar. E a mesma coisa eu posso identificar planos. Então, para identificar planos,
estou trabalhando com um vetor, estou trabalhando unidirecionalmente. Com planos, eu passo a trabalhar bidimensionalmente. Então, vou marcar planos dentro da estrutura cristalina. Então, é a mesma coisa da direção cristalográfica, com uma pequena diferençazinha, tá? Vamos explicar mais lá na frente. Então, como danado eu consigo ver ou marcar esses planos dentro de um cubo, tá? Então, basicamente, eu vou trabalhar por interceptação de eixos. Então, cada coordenada dessas vai ser o valor onde eu vou trabalhar com um plano cortando essa coordenada. Então, lembrando que a gente está trabalhando com célula unitária e para os cálculos e para a marcação geométrica, tanto da direção quanto do plano, a gente considera como sendo uma direção unitária. Então, 1 é o valor da aresta, tá? Então, com isso em mente, como danado a gente consegue fazer isso? Aqui nós temos alguns planos cristalográficos. Como a gente consegue marcar esses planos? Simples. Vou fazer aqui do lado, exemplificar como isso é feito. Vou voltar aqui para a cor verde. Então vamos voltar aqui com desenhando, aqui, achei. Desenhando aqui tá aqui um cubo, tá? Esse cubo vai perseguir vocês até primeira parte do curso, quase o tempo todo. Então, saibam desenhá-lo tão bem quanto eu, tá? Esse ficou legal. Então, vou ter aqui os eixos. Tá aqui. Vamos ver. X, Z, Y e X. Então, quero marcar o plano, lembrando, plano entre parênteses, 1, 0, 0. Como é que eu faço isso? Simples, não tem mistério. Jogo isso daqui para o lado. Eu quero o plano 1, 0, 0. Então, coloco tudo isso aqui numa espécie de forma de fração, tá? Então, eu coloco 1, 1 e 1. E aqui embaixo, eu vou colocar as coordenadas. A primeira coordenada é 1, a segunda coordenada é 0, a segunda é 0. Vamos trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com limites, tá? Então, 1 dividido por 1, isso aqui vai dar 1. 1 dividido por 0, como se fosse um limite, isso aqui vai tender a infinito. 1 dividido por 0, isso aqui vai tender a infinito. Isso aqui eu coloco x, y, z. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, quando dá 1, significa dizer que o plano obrigatoriamente cortará o eixo x. Quando dá infinito, significa dizer que este plano também vai ser paralelo a y e paralelo a z. Ou seja, em outras palavras, não cortará o eixo y e nem cortará o eixo z. Então, olhando para cá, para o nosso desenhozinho, qual é o plano que corta o eixo x? Se vocês perceberem, olharem atentamente, o plano que vai interceptar o x, quando o x é igual a 1, cadê? Não vai. O plano que intercepta somente, vou marcar x igual a 1, e eu sei que esse plano não vai cortar, não toca o eixo y e não toca o eixo z. Então, esse plano é este daqui da frente. Então, está aqui o plano 1, 1, 0. Tocou apenas o eixo x e é paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z. Não entendi. Tá bom, vamos fazer outro. Plano... Será?
Pegar um que já tem. Será? Plano. Desenha aqui o plano 1, 1, 0. É esse mesmo que está aqui. Desta outra forma, o plano 1, 1, 0. Como é que a gente faz? De novo, coloco x, y, z. 1, 1, 1. Divido, divido, divido. Transcrevo 1 sobre 1. Transcrevo 1 sobre 1. Transcrevo 0. Dá 1, tende a infinito. Então significa dizer x1, y1. Onde é que eu encontro esse ponto? Desenhar novamente aqui. Então vamos marcar o ponto. Quanto é x? Vem aqui, x é 1. Quanto é que vale y? 1. Onde é que é y igual a 1? Aqui, então, a interceptação aqui desse plano, x1, y1. Então, estou tocando em x, estou tocando em y. Então, esse plano aqui é esse que fica aqui no meio. Deixa eu só pegar aqui, botar uma coisinha aqui nele. Você poderia perguntar, mas o desenho aí tá diferente, não é desse jeito não. Peraí, tá fazendo errado, o desenho tá ao contrário. A origem do desenho, o eixo tá nesse ponto aqui, tá? Então por isso que tá diferente a posição. Mas como eu estou colocando a posição a origem bonitinha deixa eu só corrigir aqui, tá? Que a origem do eixo está nesse ponto de cá. Tá? Então, por isso está dando essa diferença aí na posição, certo? Então, onde eu coloco a minha coordenada, os meus eixos de coordenada, a origem dos meus eixos, é que a partir dele eu vou começar a traçar. Então, se eu coloco na frente, como está aqui no caso, então x1 vai ser aqui, y ali, e o z não vai tocar em canto nenhum, certo? Então, é desta forma, não tem muita complicação. Quando for planos com coordenadas 2, 0, 0, significa dizer o quê? Que ao invés de ele estar dentro de uma célula unitária, ele vai estar lá para a segunda célula unitária. Aí modifica o plano, tá? Ele vai ser um pouquinho maior na coordenada que for 2, certo? Então, seguindo. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa parte por aqui, que aí a gente entra na parte de cálculos mais aprofundado, né, sobre os outros assuntos, tá? Valeu, até a próxima.